Olá, seja bem-vindo ao Controle Estoico, o nosso canal de reflexões diárias. Diária é ótimo, né? O nosso canal de reflexões diárias sobre a filosofia estoica. Meu nome é Otton e hoje nós vamos para a reflexão de número 9, cujo título é O que controlamos e o que não controlamos. E você está preparada para uma polêmica? Olha só, hoje vem aí mamilos polêmicos, tá bom? Simbora. E a reflexão de hoje foi dita pelo Epiteto no seu Enchiridion. É também um livro que eu recomendo demais você lê-lo, né? Manual de Epicteto, né? Enchiridion. Diz o seguinte, abre aspas: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Controlamos a nossa opinião, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas aversões, em suma, tudo que é produzido por nós. Olha só, não controlamos nosso corpo, nossos bens, nossa reputação, nossa posição, em suma, tudo que não é produzido por nós. As coisas que estão sob o nosso controle são, por natureza, livres, desimpedidas, sem entraves. Ao passo que aquelas que não estão que não estão sob nosso controle são fracas, servis, podem ser impedidas e não nos pertencem. Então, mais uma vez, aqui nós temos a questão da dicotomia do controle, uma temática muito falada, né, muito incentivada pela filosofia e pela reflexão histórica. O que está sob o nosso controle e o que está fora deste domínio. O que podemos controlar e o que não podemos controlar. Então, existem duas categorias de coisas no mundo: a que estão sob o nosso controle e as que não estão. Então, nós temos o que o Epiteto vai falar de domínio interno. Sob o nosso controle estão apenas as operações da nossa mente, opinião, escolhas, desejos e aversões. Estas são, por natureza, livre e desimpedidas. Por outro lado, nós temos o âmbito do domínio externo, ou seja, fora do nosso controle estão o quê? Corpo, bem materiais, por exemplo, reputação, cargos. Então, estas coisas são descritas como fracas, servis e sujeitas a entraves. Então, quando você entende essa classificação, você vai começando a hierarquizar as coisas. Quais são as coisas mais fortes? Quais são as coisas mais importantes que eu devo me dedicar com mais atenção? São aquelas que estão no meu controle ou são aquelas que estão fora do meu controle? Muitas vezes nós gastamos a vida com coisas que estão fora do nosso controle e nós as classificamos como as coisas mais importantes, quando na verdade nós estamos desperdiçando a nossa vida, porque as coisas mais importantes são aquelas que estão debaixo do nosso controle. Então aqui nós temos uma fonte de perturbação, porque o medo dos acontecimentos diários é diminuído pela compreensão de que não controlamos os fatos, mas controlamos absolutamente a nossa opinião sobre eles, se eles são bons ou maus. E aqui nós temos a exaltação do poder real. Então, para cada evento externo, sorte, destino, fado, ação dos outros, existe uma contrapartida interna sob nosso comando. Reconhecer que tudo que temos é a nossa mente redireciona
o nosso foco para dentro, onde reside o verdadeiro poder. Então, o nosso foco não está nessas coisas externas. O nosso foco deve se orientar para aquilo que está sobre o nosso domínio, que é a nossa própria mente. Então, se você quiser ser uma pessoa forte, equilibrada, constante e feliz, você deve se voltar para dentro. O teu foco deve estar onde reside o teu verdadeiro poder. Então, nós temos essa dicotomia sob nosso controle e aquilo que é atribuível a nós. O estudioso, já citei ele aqui em outras vezes, A. Long, argumenta que Epiteto não está falando apenas sobre o que podemos manipular, mas sobre a nossa agência moral, sobre o agir moral. Ou seja, nossas opiniões, nossos desejos são os únicos atos pelos quais somos moralmente responsáveis. O sol nascer não é um ato moral nosso. Como reagimos a ele, sim. Então, ontem eu falei sobre vícios. Você pode voltar depois na reflexão de ontem, número 8, né, sobre a identificação de vícios. Então, o nosso agir moral está conectado diretamente a o sol apareceu, está muito calor, como é que eu decido reagir a isto? Reclamando todo dia do calor? Então, eu tenho um ato moral vicioso. E sob isso eu tenho controle. Este é o meu domínio. Eu não tenho domínio sobre o calor. Eu tenho domínio sobre como eu reajo a este calor. Um segundo ponto aqui importante para a gente aprofundar é porque o corpo não é nosso. Muitos leitores modernos vão estranhar essa fala de Epicteto, quando ele diz que não controlamos o nosso corpo. Muitas vezes nós temos atualmente a grande ideologia que diz ah, meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Como se o corpo fosse meu, né? Como se eu fosse dono do corpo. Então, como é que Epiteto vai dizer que a gente não controla o nosso corpo? Se o corpo é meu e, portanto, as regras são minhas. E aqui você já vai começando a entender quão complexo pode ser ter que trabalhar uma filosofia estoica num contexto de modernidade. Porque a tua mente, trabalhada por ideologias modernas, podem ir de encontro diretamente com essa teoria mais antiga, essa teoria clássica do estoicismo. Lembra que nós já falamos também em outras reflexões de que o estoico ele entende que há uma racionalidade, há um logos, né? Há um telos, há um sentido no todo, no universo, e que você é parte desse todo. E, portanto, lutar contra isso é entrar em sofrimento. Então, olha só como há uma sensibilidade aqui que precisa ser tratada com muito cuidado, principalmente no que diz respeito a ideologias de gênero, né? Principalmente no que diz respeito a ideologias que pregam que o homem é dono do seu próprio corpo e, portanto, é ele quem faz as regras do jogo. Para a filosofia estoica, né, não é o homem quem faz as regras do jogo. As regras do jogo estão dadas pelo logos, pelo cosmos, pelo universo. O homem ele precisa decidir como responde a essa regra que é racional e que é o bem supremo. Então, olha só como é sensível para algumas pessoas ter que ser, ter que seguir o estoicismo. Então, você já tinha pensado sobre isso? Eu acho importante de pontuarmos, porque não adianta nós
amputarmos uma determinada filosofia, né, só porque é a filosofia dos CEOs de sucesso. É por isso que está no hype, né? Talvez agora muita gente pare de assistir as reflexões aqui do controle estoico, mas estou tentando passar o fundamento correto desse tipo de filosofia, né? Uma filosofia que tinha um contexto histórico, que tinha um pano de fundo e e que tem, portanto, uma visão de mundo. Então é importante compreendermos para você entender o que está por trás dessa filosofia para poder acolhê-la, não em seu espantalho, não em sua forma reduzida, mas a partir de sua totalidade. Então, Epiteto era um ex-escravizado e Epiteto era coxo, né? Ele tinha uma perna quebrada ali, supostamente por um antigo mestre dele, né? Um antigo senhor de escravo, né? E ele sabia visceralmente que o corpo não pode ser acorrentado, adoecer ou ser ferido contra a nossa vontade, né? Então, você decide não adoecer, você não decide não adoecer. Eu outro dia eu estava conversando com a minha esposa, com a minha mulher, e eu estava meio que zoando ela, né? Porque ela ela é meio dessa vibe de, acho que ela não vai assistir esse vídeo, né? Mas se ela assistir, ela sabe, né? Então, ela é meio da vibe de, cara, eu vou, como é que diz? Ó, se eu falar mal da mulher, né? Falar mal não, eu tô pontuando aqui um aspecto que eu acho engraçado, né? Eu vou melhorar a minha imunidade, né? Eu vou fortalecer aqui a minha imunidade. Tô aqui forte, pá, né? Vou tomar meu própolis de manhã, tomar creatina todo dia, vou tomar aqui meu shot de não sei o quê, vou aqui tomar meu colágeno, vou tomar meu chá de ossos, caldo de ossos, né? Chá de ossos é ótimo, caldo de ossos. E ela tem essa vibe, né? Aí outro dia, acho que isso tem uns 3 meses, 4 meses. Aí ela vai e fica gripada. Aí eu fico só observando. E aí, mulher, como é que tá? Ah, tô mal. Não, tô mal não. Até ela aceitar e confessar que tá mal, ela demora um pouquinho. Não, essa gripe tá querendo me pegar. Essa gripe tá querendo. Ela não vai me pegar. Ela não vai. Tá querendo me pegar. Aí ela com febre, nariz escorrendo, toda catarrenta, toda jururu. Essa gripe não vai me pegar. E como assim, mulher, que essa gripe não vai te pegar? Ela já te pegou. Tu já tá doente. Você já tá gripada. Como assim não vai pegar? Aí eu fiquei zoando ela, ela começou a rir, né? E aí, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Né? Mas é interessante, porque ela é como se ela quisesse ter a resistência, né? Como se ela quisesse ter o controle, né? Para poder evitar uma certa frustração nela, inclusive, né? Porque ela faz, né? Ela tem um cuidado com a saúde, isso é extremamente importante, né? Então ela tem todo esse tipo de cuidado. E mesmo assim ela adoeceu. Cara, não tem controle, né? Você pode trabalhar a tua imunidade, etc., mas isso não é garantia de que você não vai adoecer, né? Mas é interessante, né? Achei engraçado porque ela estava resistindo, né? E a gente não tem controle sobre isso, né? Isso pode ser causa de sofrimento, né? Então a gente não decide envelhecer, né? A gente não decide. Então, o corpo, para o estoico, é um indiferente externo. Lembra que falamos desse indiferente na reflexão de ontem? Então, a gente cuida do corpo, mas a gente não deposita nele a nossa felicidade, nem a nossa perfeição, pois ele não é, em última instância, livre desses entraves, né? Então, isso é muito importante. Então, se você gosta e quer continuar recebendo reflexões sobre a filosofia estoica, eu te convido
a se inscrever aqui no nosso canal Controle Estoico, para todos os dias, às 6h45, você receber uma reflexão estoica. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. É muito importante você tocar no sininho para você receber a notificação diária. Se você quiser mandar esse vídeo para um amigo que precise desse tipo de reflexão, que está buscando aquilo que é mais real, aquilo que é mais importante, encaminhe esse vídeo para ele. E essa reflexão de hoje fez sentido para você? Você já tinha pensado nessas coisas que compartilhamos aqui em cima dessa reflexão de, de Epiteto? Se sim, maravilha. Se não, que bom que você se expôs a ela. Beijinhos e até amanhã.